Previdência privada. Estamos falando de um mercado de R$ 1 trilhão aqui no Brasil. Isso corresponde a quase 1/8 do PIB brasileiro. Sério, isso é bizarro. Ao longo desse vídeo você vai entender tudo sobre o funcionamento de uma previdência privada. Então fica comigo até o final desse vídeo, que é onde eu vou te revelar a informação mais importante de todas. Mas agora vamos falar sério. R$ 1 trilhão e a maioria muito mal investida. É muito dinheiro na mesa. E eu digo isso porque boa parte dos investimentos de previdência, das pessoas que investem em previdência, está concentrada nos grandes bancões. Companhias como Brasilprev, Itaú, Caixa, Bradesco e Santander reúnem a grande maioria dos investimentos de previdência do mercado. E a esmagadora maioria delas não entrega nem o resultado de 100% do CDI ao longo do tempo. Mas antes de tudo eu quero falar para vocês como funciona uma previdência privada. O que você precisa saber, o que você tem que escolher na hora de contratar uma previdência. A primeira coisa que você tem que saber é que a previdência privada é dividida em duas grandes fases. A primeira delas é a fase de acumulação, onde você faz aportes mensais e isso acontece durante um grande período de tempo, 20, 30, 40 anos. E depois você entra na fase de remuneração, que é o momento em que você vai viver daquela renda ou ela vai complementar uma renda que você já tenha. E para chegar naquele montante que você vai ganhar mensalmente lá na frente, depois de muitos anos, as companhias fazem um cálculo para entender o quanto você precisa fazer de aporte mensal hoje para chegar naquele resultado. Esse valor que mensalmente você vai aportando na previdência é investido em um fundo de investimento de previdência. E esse fundo pode ser mais conservador, mais moderado, mais agressivo e pode ser inclusive mais do que um fundo. Você pode diversificar o seu investimento dentro da previdência. Nesse fundo que você colocar dinheiro ou nesses fundos que você colocar dinheiro, vai existir a figura do gestor de investimentos, que vai ser o cara que vai pegar o dinheiro de todo mundo que coloca o dinheiro naquele fundo de previdência específico e vai tomar as decisões de investimento. Para remunerar esse gestor, existe uma taxa que você paga chamada de taxa de administração. Para saber se está caro ou barato, você tem que entender o seguinte: quanto mais complexo o trabalho desse gestor, maior provavelmente vai ser a taxa de administração, e quanto menos complexo, menor. Historicamente, a gente vê que os bancos oferecem esses produtos de previdência para os clientes, geralmente nossos pais ou nossos avós, e nossos pais ou avós não tinham conhecimento suficiente para julgar se aquele investimento naquele fundo era bom ou não. Mas depois a gente volta nesse assunto. O que eu quero mostrar para vocês agora é que antes de escolher o fundo da previdência que você vai colocar o dinheiro que vai te trazer rentabilidade, tem coisa mais importante para escolher antes. Aliás, existem duas coisas para se escolher antes. Uma delas é o plano da previdência e a outra delas é a tributação dessa previdência. Tratando agora sobre o plano, existem dois grandes planos. Você já deve ter ouvido falar nessas siglas, é o PGBL e o VGBL. O PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, é um plano de previdência mais recomendado para as pessoas que fazem a sua declaração anual de renda no modelo completo. Isso porque com ele, se você aportar 12% do que você ganha no ano de renda tributável, você consegue um benefício tributário de redução de base de cálculo. Meu Deus, Eduardo, o que é isso? Calma, vou explicar. Vamos imaginar que uma pessoa ganha R$ 10.000 por mês e aporta R$ 1.200 numa previdência PGBL. O imposto de renda desse cidadão vai incidir sobre R$ 8.800 e não sobre 10 mil, entenderam? 12%. Isso no final de um ano, no final de vários anos, vai resultar numa economia de tributo, porque ele deixa de pagar imposto sobre o valor real que ele ganha de renda bruta anual tributável. Por outro lado, na hora que você for pagar imposto de renda, na hora de resgatar esse valor, você vai pagar imposto de renda na alíquota sobre o valor total que você tem naquele fundo. E aí entra a grande diferença do segundo grande plano, que é o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Esse plano de previdência é mais recomendado para aqueles que fazem sua declaração no modelo simplificado, utilizando o desconto padrão de 20%. Diferente do PGBL, o VGBL não tem esse negócio dos 12%, mas em contrapartida, lá no final, quando for resgatar, você vai pagar imposto de renda somente sobre o lucro. Aqui eu quero frisar uma coisa importante, que existem decisões judiciais
no sentido de que o VGBL ele tem um caráter securitário, de seguro de vida. Então, ele é um importante instrumento sucessório. Quando a pessoa que tem uma previdência VGBL morre, você passa automaticamente para os beneficiários aquele valor que está aplicado em previdência, não entra em inventário. Pronto, decidido se é PGBL ou VGBL a previdência que você quer, agora a gente parte para uma segunda etapa, que é a etapa de escolher a tributação. Existem dois regimes que você pode escolher de tributação, o regime progressivo e o regime regressivo. O regime progressivo segue a mesma lógica aplicada a salários, a carnê-leão. Dessa forma, o valor que você resgata até determinado valor é isento de imposto de renda, mas depois vai seguir aquela alíquota lá que vai até os 27,5%. Aliás, eu vou deixar a tabela aqui para vocês entenderem melhor e se quiser dar um pause para enxergar com calma. A outra opção é muito mais utilizada e também é mais simples, que é a tabela regressiva, que nada mais é do que a alíquota do imposto de renda que você paga vai caindo com o passar do tempo. Eu vou deixar a tabela aqui também para vocês entenderem que é o único investimento no Brasil que chega a ter uma alíquota de 10% de imposto de renda. Agora sim, depois de a gente escolher o nosso plano e o regime tributário, agora você escolhe o fundo, que é a ferramenta que vai te proporcionar os ganhos que você quer. Existem muitos fundos cujo resultado é péssimo, então nesse momento eu te recomendo, se você quiser contratar uma previdência privada, converse com um profissional independente. Aí sim ele vai conseguir te ajudar e personalizar esse fundo de previdência que você tanto quer. E aproveito aqui para deixar o meu trabalho à disposição de vocês. Se vocês quiserem a minha ajuda para escolher um fundo adequado, me chamem nas redes sociais. Pode me chamar no Instagram lá que eu vou responder. Mas agora, para vocês terem ideia do prejuízo que vocês podem incorrer investindo em previdência, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui na tela para vocês agora o resultado do Fundo de Investimento em Previdência da Brasilprev, RT-FIX 10 FICFI-RF, desde sua criação. Existe quase 9 bilhões de reais aplicados somente nesse fundo. São pessoas pagando 1,8% ao ano do seu valor investido para obter um rendimento abaixo do CDI. Gente, eu falei 9 bilhões de reais investidos nesse fundo. 9 bilhões de pessoas como eu, você, parentes, amigos. Mas provavelmente esse número é muito abstrato ainda na sua cabeça. Eu vou tentar clarear as coisas. Vamos supor que uma pessoa queira se tornar bilionária e para isso ela estipula uma meta de aplicar R$100 todos os dias. E veja bem, não é R$100 por mês, não, é por dia. Tá? Quanto tempo vocês acham que essa pessoa demoraria para chegar no primeiro bilhão? Tempo! Resposta, ela levaria 10 milhões de dias para chegar no primeiro bilhão. Isso dá um total de 27.397 anos, ou seja, guardando R$100 por dia ao longo de qualquer existência, a pessoa nunca alcançaria o bilhão. Aliás, nem seus netos, bisnetos, nem tataranetos. Na verdade, a pessoa precisaria de 304 gerações, vivendo em média 90 anos cada, continuando a poupar R$100 por dia. Isso é uma aberração. Outra aberração é esse fundo da Caixa que eu vou mostrar para vocês. Acompanha aí. É o Caixa FICPREV 200RF. Mais de 6 bilhões de reais aplicados nele. Taxa de administração é de 2% ao ano. Absurdo. E eu não tenho nem palavras para descrever isso. Para deixar uma comparação para vocês, vou deixar na tela aqui uma comparação com um fundo de previdência que eu gosto bastante. Não vou deixar o nome do fundo aqui descrito para vocês porque eu não posso dar recomendações de investimento publicamente. Mas foquem no rendimento, vocês percebem que é mais do que o dobro e a taxa de administração desse fundo é de 1%. Eu vou deixar a imagem aqui também. Pronto, acho que agora vocês já entenderam que existe muita palhaçada nesse nicho. Agora, se lembra que lá no início do vídeo eu falei para vocês que a previdência ela envolve duas fases da acumulação e da remuneração? A gente falou até agora aqui da acumulação. Agora vamos falar um pouco da remuneração? Nessa segunda etapa você começa a receber os rendimentos daquele investimento que ficou anos rendendo.
Evidentemente, como qualquer aplicação financeira, você vai ter direito ao valor que você colocou acrescido dos juros de rendimento. E existem 6 formas de você contratar essa renda e são formas muito peculiares, diga-se de passagem. Mas esse assunto é muito complexo e eu entendo que a gente precisa de mais um vídeo para falar só sobre essa segunda fase da Previdência. Portanto, camaradas, se este vídeo aqui chegar a 200 likes, eu vou liberar esse segundo vídeo no qual eu vou falar sobre o que você precisa cuidar, abrir o olho para não cair no golpe do resgate da Previdência. Então, fortalece a firma aí, aproveita para compartilhar o vídeo, compartilha com parentes, com amigos, vamos fazer o canal crescer. Eu quero ajudar todo mundo a não cair em nenhuma enrascada. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês e nos vemos no próximo, depois dos 200 likes. Valeu!